Gente, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um dos últimos livros que eu li, tá? Esse aqui, Os Caminhos do Coração, de G.R. Oliveira. Olha, o livro é bem interessante, para quem curte. Eu dou resumo com spoiler, aliás, quem não gostar pula. Mas ele é o seguinte, ele é um romance de um pai solo, ele foi abandonado quando a filha ainda era muito nenê. Aí ele não acredita mais no amor, ele não acredita mais que ele possa encontrar alguém que ele gosta na vida. E o que acontece? Ele tem um melhor amigo, o Joey. Aí o Joey, vamos lá no encontro às cegas. Vai ter muita gente interessante, pode gostar. Não queria ir. Aí ele resolveu ir, seja o que Deus quiser, né? Ele foi nesse encontro e lá ele conhece a Sophie. Aí que a Sophie é maravilhosa, digamos assim, né? Ela é uma mulher muito inteligente, ela está se formando em psicologia. Então é assim uma pessoa que compreende ele, porque ela também, assim como ele, foi abandonada com um bebê pequeno, uma criancinha de colo. Ela foi abandonada pelo noivo, eles estavam perto já de casar. Ela foi abandonada sem nenhuma explicação. Então eles ficam, vamos só curtir, a gente não vai ter nada sério, nem nada assim. O problema é que essa curtição deles fica um pouquinho forçada em muitas partes do livro. Eu, pelo menos, achei. Dava-se aquele climinha de romance, que nem quando eles foram no iate, no aniversário da melhor amiga dela. Eles ficavam direto e gostavam muito de estar junto. Eles ficavam naquela, não vai dar certo, não tem como, no relacionamento anterior eu fui enganada e tal. E vai indo nesse ritmo, uma hora, claro, eles começaram a se apaixonar, começaram a se abrir, fazer surpresa um pro outro, e Aí começam sempre as surpresas, né? Sempre alguma coisa acontece pra dar aquela baita reviravolta. A primeira reviravolta, né? O ex-noivo dela volta e explica tudo o que aconteceu. Aqui tem spoiler, aliás. Explica que como a família dele, o pai dele tinha vício em jogo, isso botou toda a família em risco. Ele trabalhava muito para pagar essas dívidas do pai dele. Então, digamos que deu muito ruim. E eles tiveram que fugir, porque começaram a ameaçar o ex-noivo dela e ameaçar de matar a família da Sophie. Então, ele fugiu sem explicar nada para ela. Ela fica meio mexida, e agora com quem é que eu vou ficar? Aí que o Matt, que é o nome do personagem principal, ele viu os dois juntos. E ele pensou, pronto, voltaram, eu sou carta fora do baralho, não quero mais saber dela. Tipo, ele pulava assim, ele não queria saber se ela tinha a ficha dela estava suja ou não. Ela tentou conversar com ele e falou que daí não ia dar certo daquele jeito. E ela teria que escolher. E ela escolhe não ficar com ninguém. E no que ela escolhe, aí dá ruim pra ela também, porque daí ela fica sofrendo, ele sofre. Aí, depois disso, ele descobre que a filha tá com câncer, a filha dele de 9 anos. Ele começa a sofrer muito com isso, ele se sente perdido e bota um pouco culpa nela, e daí ela se culpa também. Os dois ficam deprimidos, é uma loucura. Isso já mais a metade do livro, mas vira um ponto-chave ali. Porque aí tudo que está entrelaçado na história fica naquilo ali. Entre o perdão deles, o Matt tem que parar de trabalhar, a Sophie larga tudo e implorar perdão para ele, porque ela percebe que ama ele e ele também estava apaixonado, não queria admitir. Aí no final, a reviravolta final para finalizar a história, também depois eles se acertam, eles casam, eles têm um filho. Ele recebeu um dinheiro misterioso para o tratamento da filha. Ele doa aquele dinheiro para uma instituição que ajuda criança com câncer. Que é bem bonita, aliás, essa parte no final da história. No final, a pessoa que ficou aquela dúvida, para onde foi a mãe da filha dele? Nunca foi comentar nada disso no meio da história. Sobre o exato paradeiro. O ex-noivo da Sophie ainda. Depois ele volta, explica, e nunca ninguém falava daquela mulher. E no final ela manda uma carta que se
E assim, lendo aquela carta porque ela tinha morrido de câncer. Então, já tem aquela coisa que podia ser genético, né? Passou de mãe para filha. Essa história é bonita. Eu diria que ela, assim, muito focada para homenagear pais solos, alguém que sofreu uma desilusão grande e não quer mais saber da vida. É uma história interessante, assim, não diria que é a história. Tem alguns errinhos, para quem me conhece, eu tenho uma mania bem chata com o erro ortográfico. Tem alguns... Sempre tem alguma coisinha, mas eu não gosto disso. Mas a pessoa que tiver determinada a ler é quase 500 páginas, mas ela é... Não diria que é aquela que te prende, aquela história, mas tem uns pontos altos ali que, olha, é uma maravilha. Eu recomendo para quem assim tá... Tipo, tem nada para ler, talvez fique numa ressaquinha literária, mas é interessante. Beleza? Então, até o próximo resumo e até o próximo livro.